O Via Justiça de hoje discute os aspectos legais e constitucionais da prisão, após a segunda instância confirmar a condenação e com o réu ainda podendo recorrer aos tribunais superiores. Nossos convidados, o desembargador Dorgal Andrada, integrante da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Lázaro Guilherme, professor da PUC Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Amages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão imediata do réu após a condenação ser confirmada em segunda instância e antes do trânsito em julgado do processo, ou seja, antes de se esgotarem todos os recursos que o réu tem direito. O que levou o Supremo a decidir dessa forma, desembargador? O Supremo ele vem tomando posições que se alternam. No passado, ele não permitia, depois ele passou a permitir essa prisão de segundo grau. E, no meu entender, está tendo um pouco de interpretação que não é só do campo jurídico. É talvez a pressão da sociedade pela impunidade, a morosidade dos processos, eles, então, me parece que um pouco contaminado no bom sentido sobre essa questão da morosidade e da impunidade, estão vendo a oportunidade de decretar a prisão daquele que foi condenado em segundo grau, mas, bem, como foi bem dito por você, o processo não acabou, ele ainda pode ser absolvido. Doutor Lázaro, o senhor como advogado criminalista, como vê essa decisão? Uma decisão que assustou muito a comunidade jurídica quando foi tomada, como dito pelo desembargador Dorgal. Ela contrariou já um entendimento pacificado no Supremo. Até então o ministro Eros Grau foi o relator em 2009, quando o Supremo pacificou que deveríamos aguardar o trânsito em julgado para autorizar a prisão, porque não caberia antecipação da execução da pena. E, como dito, é uma decisão populista. Infelizmente, o Supremo esqueceu do seu papel de guardião da Constituição e ouviu as vozes das ruas, o que não é permitido para um órgão do judiciário que é contra-majoritário. E outro aspecto também que me parece que pode influenciar o Supremo, eu vejo alguns ministros dizerem que em outros países isso acontece, mas outros países têm outro perfil de estrutura judiciária. A estrutura judiciária e judicial não é a mesma nossa. Então, esses países que podem adotar a prisão logo no segundo grau, não têm o mesmo grau, o mesmo tanto de grau de recurso que nós temos. Como o senhor falou aí, desembargador, há países que admitem, né, a prisão antes do trânsito em julgado. Mas também algumas estatísticas mostram que poucas decisões são revertidas nas últimas instâncias, segundo afirmam defensores da prisão antes do fim do processo. Estes argumentos são suficientes para a decisão de mandar prender? Olha, dentro da minha ótica, né, eu gosto lá do direito criminal, eu não vejo que não existe sustentação para se prender alguém com o processo em andamento. Porque para a pessoa leiga entender, é como se nós determinássemos a prisão, aqui não discute a prisão preventiva, porque são outros motivos, nem a prisão temporária, nem a prisão em flagrante, fala a prisão decorrente da condenação, quem está solto. Quem está solto recebe uma condenação no segundo grau, expede-se um mandado de prisão porque ele foi condenado. Ora, isso é uma maneira de justificar que o direito não aceita. Ele não foi condenado, ele está condenado numa linguagem popular, mas tecnicamente ele ainda tem a contraditória a seu favor, ele ainda tem a ampla defesa, ele pode ir ao STJ, ele pode ir ao Supremo, então o processo dele está em andamento. Como que eu vou expedir um mandado de prisão e recolher a prisão justificando condenação de quem não está condenado? Eu não quero ser preso antes de estar condenado. Meu processo está em andamento. Nesse ponto é importante, né, a gente fazer uma ressalva. Quando foi feita essa análise de outros países, como dito, lá não permite a prisão antes do trânsito em julgado. Lá o trânsito em julgado ocorre antes. O conceito que eles têm de trânsito em julgado é diferente do nosso. Por exemplo, a Alemanha, o recurso constitucional deles, para a Corte Suprema deles, é após o trânsito em julgado. Então, por isso que é permitido a prisão, porque já houve o trânsito em julgado no ordenamento jurídico deles. Então, a gente não pode importar certos conceitos, sendo que a nossa estrutura judiciária é completamente diferente. Isso que o doutor Lázaro diz é muito pertinente. É que alguns ministros do Supremo, alguns outros alegam que em outros países, né, civilizados, a prisão se faz após a segunda instância. Sim,
ela se faz a segunda instância, como bem disse o doutor Lázaro, porque não existe mais recurso. Então, em outros países, a segunda instância, ela se dá o trânsito julgado na segunda instância. Então, é natural que após a segunda instância julgar, encerrou-se o processo, dá-se o trânsito julgado, não existe mais recurso. O Brasil não. O Brasil optou, a partir de 88, por criar uma coisa que não existia no Brasil, que chama-se STJ. Antigamente não existia. Que seria uma terceira instância, terceira instância. Então, o que ocorreu? Antes de 88, depois da segunda instância, os tribunais de justiça, você ia só ao Supremo, eventualmente. Agora não, você tem a terceira instância. Ora, se tem a terceira instância, obviamente que a segunda não é o último grau. Ao contrário dos países que decretam a prisão na segunda, porque acabou o processo. E o Supremo poderia ser considerado como uma quarta instância? E muitas vezes, sobretudo na área penal. Na área penal, o Supremo Tribunal ele é movimentado, o doutor aqui sabe bem, de forma tranquila, é a quarta instância. Prova é um exemplo concreto, um caso famoso no Brasil, do goleiro Bruno. Tanto ele atua como quarta instância, que o goleiro Bruno foi ao Supremo e teve atendido uma liberdade, porque ele teve uma liberdade, um certo tempo, a liberdade dele, depois foi revogada. Mas foi o Supremo que deu. O Supremo atuando num processo que não tinha sido julgado sequer ainda no segundo grau. Ele foi julgado só pelo Tribunal do Júri. Atua assim como quarta instância. Gostaria que o senhor lembrasse o caso que deu origem a essa decisão do Supremo. Foi um habeas corpus de São Paulo, né? Isso, foi um habeas corpus de São Paulo e é muito peculiar esse caso, porque houve a condenação por um crime de roubo, 5 anos e 4 meses. Só a defesa recorreu. Na sentença condenatória foi garantido o direito de recorrer em liberdade. Só a defesa recorreu e o Tribunal de Justiça de São Paulo expediu um mandado de prisão. Então, não havia recurso da acusação. E o Supremo, surpreendentemente, num primeiro momento, o próprio relator, Teori Zavascki, concedeu a liminar para revogar essa prisão, mas quando do julgamento do mérito, reviu seu posicionamento e determinou a prisão. Então, além da questão da violação do princípio da presunção de inocência, esse habeas corpus específico tratava-se de um caso que havia um recurso exclusivo da defesa, ou seja, houve mandado de prisão em fase recursal quando só a defesa recorreu, o que é mais um problema, né, desembargador Dorgal? Exato, parece que então uma decisão de ofício, não houve o pedido para isso. O tribunal, ele mesmo tomou essa posição sem ser provocado para isso. Como que ficam os princípios tradicionais do direito penal após essa decisão do Supremo? Quais os princípios que foram atingidos? Diretamente o princípio da presunção de inocência, e aí é importante a gente destacar, a nossa Constituição deu, de fato, uma elasticidade a esse princípio da presunção de inocência, colocando um marco temporal do trânsito em julgado. O Pacto de São José da Costa Rica não menciona o trânsito em julgado, menciona a formação da culpa, mas a nossa Constituição colocou como uma garantia fundamental o trânsito em julgado. Então não cabe uma interpretação onde que não é necessária essa interpretação. Se interpreta onde que é literal, onde que é claro, na verdade o Supremo está legislando. Então houve uma ofensa diretamente ao princípio da presunção de inocência, mas também ao contraditório e à amplitude de defesa. Eu gosto de usar esse termo, amplitude de defesa, no processo penal, porque é mais do que ampla defesa, justamente pela liberdade que está em jogo do réu. Gostaria que o senhor falasse sobre essa relativização, né, desses princípios. Como ver isso em face do Estado Democrático de Direito? Isso é que é a dificuldade nossa, porque tem certos dogmas, né, que são cláusulas pétreas da Constituição, como a ampla defesa, o contraditório e o princípio da inocência, que para se dar uma interpretação contrária de forma elástica, e contrária, ou seja, reduzir a forma elástica para dentro, ou seja, diminuindo o poder da ampla defesa, diminuindo o poder do contraditório. Porque a pessoa, depois que está presa, tudo isso para ela é mais difícil. A ampla defesa, ela tem no seu bojo, vamos dizer assim, o direito de você poder se manejar de todas as suas maneiras. Depois da prisão, o réu, ele preso sem estar condenado, ele vê afetar a sua ampla defesa, vê afetar o seu contraditório. O Ouvir Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos logo. Ouvir a Justiça e a decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a prisão antes de se esgotarem todos os recursos do réu
após a condenação ser confirmada pela segunda instância. Participam do programa o desembargador Dorgal Andrade, integrante da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Lázaro Guilherme, professor da PUC Minas. Vamos abrir este bloco ouvindo as pessoas nas ruas de Belo Horizonte. Nós perguntamos: deve-se prender ou garantir a liberdade até o momento final do processo? A liberdade de uma pessoa é algo muito sério e, geralmente, por mais que os tribunais tenham uma decisão colegiada, eles também erram. E a gente também não pode negar que a gente sabe muitas vezes que às vezes eles não têm tempo para apreciar o processo, o judiciário está cheio de trabalho. E também muitas vezes esses processos acabam sendo avaliados por assessores também com excesso de trabalho. Existem situações e situações, né? Em caso de uma primeira instância, onde você tem provas robustas, onde você tem todo o material que é indiscutível, né, e que dificulta a defesa do indivíduo, não vejo razão, né? Mas levando em conta a questão do sistema judiciário brasileiro, com todas as falhas que a gente tem, com todos os retrocessos e atrasos que nós temos, é uma posição um pouco delicada, né? Eu acho que deve ser preso imediatamente, dependendo do crime. Porque é o seguinte, se você deixa esse réu que cometeu um crime mais grave, o que tem sido provado aqui no Brasil, que ele vai cometer novamente o crime. A justiça garante outras instâncias para a pessoa recorrer e se ver livre, né? Às vezes uma condenação injusta. O Brasil, assim, com essa crise toda do impeachment, aí, se não tiver recurso, muita gente que às vezes é inocente, que não tiveram provas contra elas, já estariam na cadeia. Doutor Lázaro, a opinião do senhor, a visão do senhor sobre a fala popular. Esse é o problema, que a população às vezes não consegue entender, que o que está sendo discutido no Supremo é um direito deles, é um direito próprio, não só o direito do outro. Então, às vezes, por uma visão leiga, por colocar, e a mídia tem um papel importante nisso, infelizmente, de colocar bandidos ricos, os crimes do colarinho branco, então a população entende que isso só irá atingi-los, não atinge toda a sociedade. Porque se a gente legitima isso, vamos supor, com as pessoas mais abastadas, os crimes do colarinho branco, quem vai sofrer também é a base da nossa pirâmide social. Se isso ocorre com pessoas que têm uma capacidade econômica maior, quem está lá embaixo, os vulneráveis, sofrerão ainda mais. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Desembargador, sua análise sobre a fala popular. Alguns ali, me parece, o que eles encaixam mais na vontade de se fazer a prisão imediata é mais na prisão preventiva. A pessoa que tem contumaz em fazer crimes violentos, ela é passível da prisão preventiva. Agora, a prisão realmente por condenação processual, como bem diz o doutor, a população às vezes confunde. A maioria da população, ela aplaude que se faça logo a prisão após a segunda instância, mas eu creio por causa da morosidade processual. Então ela confunde a morosidade com a impunidade. Mas é preciso lembrar que isso é a favor da população. A população quer ver todo mundo preso. Mas o dia que bater na porta dela e falar, você está presa sem estar condenada, o seu processo está em andamento, ela não vai querer ser presa, ela quer para o outro. Mas aí já é tarde. Então ela está pregando, a população aplaudindo aquilo que pode se voltar contra ela própria. Quer dizer, a possibilidade de ser presa com o processo em andamento. Mas, o desembargador, doutor Lázaro, o STF deu uma resposta ao sentimento da impunidade? Como ver a decisão do Supremo e os apelos da sociedade por maior rigor penal em face da violência crescente? A violência é, de fato, algo que incomoda toda a sociedade, algo preocupante, está em nível alarmante, que nos assusta, mas nós temos que respeitar a ordem jurídica, nós temos que respeitar a Constituição, e isso, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não fez nessa decisão. E eu acrescento mais. Nós estamos desconsiderando a Carta Magna, que é a Constituição, sem necessidade. Porque aqueles que pregam que após a segunda instância deva se expedir mandado de prisão do juiz, bastaria alterar a legislação. A legislação constitucional, uma emenda constitucional, uma lei. Fizeram isso já para o juizado especial. O criminoso que é punido no juizado especial, que recebe
uma sentença de jurado especial, ele só pode recorrer à segunda instância, né, doutor? Ele não pode ir ao STJ, ele não pode ir ao Supremo. Então, no juizado especial, ele tem um recurso e acabou o recurso, transitou em julgado. Então, é preciso mudar a lei, não é fazer interpretações duvidosas da lei. Como ver o entendimento de que a prisão após a condenação em segunda instância confere credibilidade ao judiciário? O judiciário imagina, e é uma confusão, de que a credibilidade está na punição. Ou seja, só há credibilidade no judiciário se houver punição. E não, isso não é verdade. O judiciário está ali para aplicar a lei, fazer justiça, e justiça não é sinônimo de punição. Então, a população cobra do judiciário, mas o judiciário não pode se render a essas cobranças da população, porque a função do judiciário é outra. Repito mais uma vez, o STF é guardião da Constituição. E eu acrescento mais, o que está ocorrendo, parece, é uma crise generalizada. Não é uma crise só política. Essa crise política e da economia, que está, vamos dizer, se decepcionando a todos nós, ela acaba também, que, de certa forma, ela se estendeu até a cúpula do Poder Judiciário. Então, a cúpula do Poder Judiciário, eu ouço alguns colegas meus, alguns advogados reclamarem comigo, que estão infelizes até com os membros do Supremo, porque eles dão entrevistas e não debatem o direito. Eles estão fazendo uma crise dentro da própria crise. E os membros do Supremo, às vezes, em vez de dar caminho jurídico, eles dão entrevista falando, às vezes, de política. Então você vê que essa decisão de se prender em segunda instância, ela decorre mais de um prazer, de um entendimento mais de política, de atender a certa parcela da população, do que se aplicar a lei. Então é uma crise dentro do próprio judiciário. O judiciário está deixando de fazer prevalecer a Constituição e dando interpretações, dando entrevistas que sejam, vamos dizer assim, sejam aplaudidas pela opinião pública. Isso é muito grave. Se o próprio judiciário não aplica a lei para receber aplausos da opinião pública, o direito no Brasil vai deixar de ser aplicado. Nós vamos sair numa crise muito mais grave. Ouvir a Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Ouvir a Justiça e a prisão definitiva após condenação em segundo grau, mesmo com o réu ainda podendo recorrer. Participando do programa, o desembargador Dorgal Andrada, integrante da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Lázaro Guilherme, professor da PUC Minas. Pergunto para os senhores, no Brasil do século XX nós tivemos prisões sem motivação ou sem defesa, como aconteceu na ditadura de Getúlio Vargas, na vigência do AI-5 no governo militar. Pergunta agora, a decisão do STF num país democratizado é uma evolução ou involução histórica, doutor Lázaro? Sem dúvida nenhuma, uma involução. Nós podemos pegar como exemplo a época do Estado Novo, em 1937, que a presunção de inocência também foi vilipendiada. Por quê? O que é a presunção de inocência? É uma regra de tratamento que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, e também que dá o ônus da prova à acusação. Então, no nosso ordenamento jurídico, cabe o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, aprovar. Ele que tem que fazer a prova de que o fato foi praticado. Em 1937, houve inversão do ônus da prova, ou seja, se o crime fosse contra a segurança nacional, cabia ao próprio réu, o próprio acusado, fazer prova da sua inocência. Então, isso é próprio de regimes ditatoriais. Né? Em 1936, nós tivemos esse exemplo de relativização da presunção de inocência. Desembargador, sua posição sobre isso. E também, durante a vigência do AI-5, a prisão não precisa ter motivação sequer. Ele poderia ser preso quando houvesse também o entendimento de que estava se atacando o governo ou trazendo problemas de segurança nacional. Isso demonstra que só em regimes de política a política se coloca acima do direito, naquela fase processual em que o direito é que deve prevalecer, ver se o interesse político prevalecer. É o que nós estamos vendo hoje. Quer dizer, a legislação é toda no caminho, de forma muito clara, de forma literal, a legislação, até o Código de Processo Penal, no artigo 283, fala que a prisão é depois do trânsito julgado, a Constituição
Os grandes países civilizados praticam isso, mas nós estamos dando uma interpretação mais política, ao meu entendimento, para se fazer essa prisão. Então estaria havendo, segundo o seu entendimento, uma politização do judiciário? Não, digo a politização não, porque a politização estaríamos colocando para o judiciário que nós tomamos partido político. Eu digo assim, que está tendo uma interpretação excessivamente política de certas decisões, não a politização do judiciário, mas dando uma interpretação às vezes política, no meu entendimento, atendendo a alguns reclamos, e que a lei não prevê. Então não é uma interpretação da lei como direito, é interpretando a lei dentro de um linguajar político, o que não é bom. Pode-se afirmar que a decisão do Supremo seria uma decisão inconstitucional, doutor Lázaro? Sim, é uma decisão inconstitucional, fere diretamente o princípio da presunção de inocência, que tem status constitucional e é uma garantia fundamental, uma cláusula pétrea da Constituição. O ministro muito bem disse em seu voto, no sentido de que não se pode interpretar onde que não tem margem para interpretação. O ministro Marco Aurélio disse isso em seu voto. Então, ali não caberia nenhum tipo de interpretação. O sentido é único. Não cabe prisão antes do trânsito em julgado. É o chamado sentido unívoco? Exatamente. É o sentido unívoco falado pelo ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio, né? Não cabe interpretação. Ali a interpretação é literal. E também nós temos que ver a interpretação do andar da civilização, do andar vamos dizer assim, da humanidade. No passado, longínquo, 100, 300 anos atrás, na Idade Média, na Inquisição, em vários outros momentos, a prisão era feita quase sem defesa. E na evolução, né, muitas guerras, muitas revoluções, muito sofrimento da população, parece que o ápice de tudo isso foi a Revolução Francesa. Ora, o rei não pode mais mandar prender. Só depois de se esgotar, se bater o martelo, de que a pessoa for considerada culpada. Isso é que tem que prevalecer. Mas se o judiciário está processando alguém e o martelo final não foi batido, a pessoa não foi considerada definitivamente culpada, ela não pode ser considerada um criminoso. Ora, quem não é criminoso, quem não é culpado, não pode ser preso. Essa decisão do Supremo, ela anula o artigo 283, se não me engano, do CPP? Sim, houve até uma ação declaratória de constitucionalidade após para dar validade ao artigo 283 do Código de Processo Penal, que exige o trânsito em julgado para permitir o cumprimento de pena. E os ministros negaram a liminar, ainda não foi julgado o mérito dessa ação declaratória de constitucionalidade número 43 e 44, negaram a liminar falando que não há ofensa ao artigo 283, mas na prática há sim. Há uma ofensa ao artigo 283 porque ele, é claro, ele repete parte da Constituição no que diz de aguardar o trânsito em julgado para o cumprimento de pena. E nesse aspecto é muito curioso, quer dizer, o artigo 283 é cristalino em dizer que não pode ser preso no trânsito em julgado. Mas o Supremo não tira esse artigo do ar. Ele não declara ele inconstitucional. Ele mantém essa previsão legal. E como que fica esse conflito, então? Ele está num conflito, no meu entendimento, é um conflito. Ele mantém esse artigo e diz que pode ser preso contrariamente a esse artigo. Então, eu acho que tem que ficar mais claro tudo isso. Os princípios garantistas no Brasil estão se perdendo? Até que ponto, doutor Lázaro? Estão se perdendo. A gente vive uma crise desses princípios garantistas que estão na Constituição e infelizmente, o prognóstico não é bom. Diante desse contexto político, dessa crise que a gente vive, o direito, cada dia que passa, ele vem perdendo espaço para discussões, outras questões que nada tem a ver, que não tem nenhum propósito com a nossa Constituição. Um minuto para nós terminarmos o programa, as considerações finais, desembargador. Eu espero, hoje vendo notícias nos órgãos especializados do direito, que o Supremo talvez vá rever essa questão dentro dos próximos meses e voltar a considerar que as pessoas só possam ser presas depois de condenado em definitivo. O senhor agora, doutor Lázaro? O grande problema dessa decisão, e o ministro Ricardo Lewandowski destacou isso quando ela foi proferida, é que o Supremo reconheceu o estado de coisa inconstitucional do nosso sistema prisional. O nosso sistema prisional está falido e com essa decisão nós vamos aumentar a nossa população carcerária, porque nós vamos permitir que também entrem no sistema quem ainda não foi condenado com trânsito em julgado. Então, diante de um sistema falido, a gente insiste em aumentá-lo. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Vê Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Dorgal Andrada e com o advogado criminalista Lázaro Guilherme. Até o nosso próximo encontro.